Ok, começando a gravar. Pessoal, antes da gente iniciar, né? Na semana passada a gente falou que vocês falaram até também, né? Que o professor Felipe está começando a trabalhar com Replit, né? Todo mundo já criou conta, já sabe como é que funciona. Tá tranquilo? Replit? Sim? Pronto, então não precisa eu explicar como é que copia, né? Você sabe como é que copia trecho de código para vocês e tudo mais, né? Tá tranquilo essa parte? O que é que acontece? A gente vai, durante as aulas, provavelmente quase 100% de certeza vai ter um código, né? Que vocês podem utilizar, copiar, estudar, certo? Que eu vou disponibilizar. Eu sou o tipo de professor que gosta de programar, né? Então vai ter muito disso na disciplina. Então é importante que vocês saibam como faz esse tipo de procedimento, né? Copiar o código para poder alterar, manipular, certo? Ok? Então tá tranquilo em relação a isso, né? Sim ou sim? Beleza, então vamos lá, vamos iniciar. Tudo bem, né? Hoje, galera, a gente vai começar, né, a história de dados falando um pouquinho sobre ponteiros e recursividade, tá? Para falar a verdade, todo sistema de computação, né, toda linguagem de programação, ela faz uso de ponteiro, de forma direta ou de forma indireta, certo? Aí vai depender muito da linguagem. A gente falou na semana passada um pouquinho do C, né, que o C ele trabalha com ponteiros de forma explícita, né? Não é de forma implícita. Explicitamente ele declara um ponteiro, você pode usar o ponteiro e faz a questão de alocação dinâmica com ele, certo? Então, para trabalhar com ponteiros, né, C é o melhor, certo? Outras linguagens também trabalham com ponteiros, só que eles não trabalham com ponteiros de forma explícita, tá? Eles trabalham de forma implícita, beleza? Então, o que é que a gente vai fazer na aula de hoje? Né? A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de ponteiro, o que é um ponteiro, o que é que ele faz. Né? Se vocês tiverem ainda dúvidas em relação a isso, pode ser que já tenham visto esses conceitos antes, né? Nos semestres passados. Mas se ainda restar alguma dúvida, galera, pode falar, beleza? Tranquilo. É importante que vocês saiam desse bloco, né? Com um entendimento acerca de ponteiros bem boa, tá bom? E a gente vai falar também um pouquinho de recursividade, beleza? Na aula de hoje. Recursividade é outro ponto que é muito importante, principalmente em estrutura de dados, né? A gente vai começar a entender, a trabalhar com algoritmos, né? Mais interessantes, desde que a gente comece a entender a recursividade, porque ele é uma, digamos assim, uma forma elegante, digamos assim, de você conseguir resultados bons, né? Por exemplo, quem planeja, né? Trabalhar com futuramente, né? Inteligência artificial ou algoritmos mais elaborados, né? Todos eles fazem uso de recursividade, então de correr, certo? Eles fazem uso desse tipo de algoritmo para poder trazer melhores soluções, né? Então a recursividade ele foi um recurso que veio na programação, né, que fez com que avançasse ainda mais a programação em vários aspectos, tá? Então a gente vai falar. E recursividade, outra coisa, né? É que futuramente quase todas as disciplinas vão utilizar alguma coisa de recursividade. Então é importante também a gente entender esse conceito e praticar esse conceito, tá? Beleza? Ok? Então a pauta da aula de hoje vai ser essa, tá? Então vamos falar um pouquinho de ponteiros e um pouquinho de recursividade, beleza? Então ponteiros, né? Ponteiro, pensa o seguinte: toda vez que a gente ficar falando de endereço de memória, é um ponteiro, tá? Eu estava buscando uma inspiração, né, de dizer assim, cara, como é que eu vou falar para os meninos o que é ponteiro, né? E aí eu lembrei do relógio. É como se fosse um relógio, tá, galera? Ponteiro, pensa ali aquele ponteiro das horas, ou então o ponteiro dos minutos, né? Então ele está apontando para algum lugar, certo? Um ponteiro, certo? Vamos pensar no ponteiro das horas.
Então, aquele ponteiro ali, ele vai dizer o seguinte, olha para esse horário aqui, esse é referência, né? Então, qual é a referência? Qual é a hora que ele está agora, né? Agora, precisamente, são 8h50, né? Se eu pegasse aquele relógio, né, analógico lá, que tem lá o ponteiro dos minutos, segundos e das horas, né? A gente leria que seria 8 horas e 50 minutos. E aí a gente teria um ponteiro que vai direcionar para a hora, um ponteiro que vai direcionar para os minutos, e se eu quisesse também saber os segundos, eu tenho um ponteiro que direciona os segundos. Observem que o ponteiro é algo que altera-se, né? Ele vai movimentando, certo? Então, o ponteiro não é uma coisa fixa, como as horas são. Os marcadores de horas são coisas fixas, né? Mas o ponteiro não. O ponteiro, ele anda, né? Ele percorre. Ele não fica em um canto só. Então, a mesma coisa, a gente pode fazer analogia para cá, tá? Então, o ponteiro é o endereço da memória. Ele, de fato, não é algo físico, né? Ele é algo que é momentâneo. Então, ele pode estar ali apontando para um lugar, outra hora ele pode estar apontando para outro lugar, tá? Isso daí é possível. Então, o que é que ele vai indicar? Ele vai indicar onde a variável está armazenada. Então, a variável que eu estou fazendo analogia aqui é a hora. Qual é a hora que está armazenada para ser agora, né? Para ser o momento exato agora. Então, é a hora, seria uma variável que está sendo armazenada, certo? Então, não é precisamente o valor, certo? Ele é a direção. Onde é que está a variável? A variável está aqui nesse endereço da memória. Eu quero saber qual o valor dela, eu vou acessar o endereço de memória e vou trazer aquela informação. Então, ponteiro, como eu estou falando, ele é uma direção. Olha, a informação está aqui, certo? Mas ele não é informação de fato, tá bom? O legal do ponteiro, galera, é esse terceiro ponto. Ele fornece um acesso rápido à variável, sem que eu precise referenciar. Então, eu posso ter aqui um espaço contínuo de memória. E eu quero saber só, por exemplo, eu quero saber a posição do terceiro elemento de um vetor que está armazenado nessa memória. Então, já vou direto para lá, eu aponto para aquela direção e depois eu acesso a informação. Eu não preciso andar todos os valores até chegar nesse terceiro. Eu só aponto, olha, vai para a terceira posição do vetor e pega esse valor, certo? Então, essa é uma das vantagens do uso de ponteiro, certo? Promover esse rápido acesso. É até engraçado que quando a gente vai falar de linguagens, né? A linguagem C, ela é aquela que tem a melhor performance. Por que ele tem aquela melhor performance? Porque ele trabalha muito com essa estrutura de ponteiro. Então, eu posso otimizar o código fazendo com que eu não precise varrer um vetor para encontrar um determinado valor, alguma coisa do tipo. Eu posso dar ponteiro para isso, certo? Isso faz com que eu ocupe menos espaço de memória, porque o ponteiro, ele não tem, como eu posso dizer, ele não tem memória relacionada a ele, né? Vamos supor, eu estou trabalhando com ponteiro de ponto flutuante, digamos, né? Eu posso trabalhar com ponteiro de inteiro, um ponteiro de um objeto qualquer que seja, só que esse ponteiro ele só é o endereço, ele não vai armazenar aquele espaço enorme de memória que um objeto iria armazenar, por exemplo. Então, isso faz com que eu otimize espaço também, beleza? Dúvidas até aí, galera? Ponteiros? Alguém não entendeu o que eu falei? Falei meu grego? Ou tá tranquilo, português? Tranquilo? Beleza. Então, aqui está aí uma imagem representativa, certo? Onde a gente tem aí, né, umas variáveis, no caso, variável A, e a gente tem a variável B, tá? Observem que aqui a variável A, ela está armazenada em um determinado espaço de memória, né, chamado aí de storage address, né? Espaço de memória. E no B, eu também tenho uma localização do espaço de memória, tá? O que é que vem a ser o ponteiro? O ponteiro é a direção onde está aquele espaço de memória. Então, quando a gente coloca aí conteúdo 108, o ponteiro ele armazena a localização, o espaço da memória, não o valor propriamente dito, certo? Eu estou vendo falado aqui agora há pouco.
Então, qual é a função principal, né? Entre as que eu falei, vamos listar aí 4, certo? Primeiro, é aproveitar a estrutura de dados. Então, utilizando o ponteiro, a gente pode reaproveitar algumas estruturas de dados, como, por exemplo, eu posso fazer uma simulação de uma fila, eu posso simular uma, uma pilha, tá? Eu posso trabalhar com árvores, tudo utilizando o ponteiro. Que a ideia qual é, galera? A estrutura de dados, propriamente dita, ela, para falar a verdade, ela é uma representação visual do que ela representa. Como assim, professor? É uma representação visual do que ela representa. Lembra que eu falei assim, na semana passada, né? O que é uma pilha? Uma pilha é uma estrutura de dados cujo último item que eu adicionei é o primeiro que eu vou retirar, como se fosse uma pilha de livros, né? Então, tem uma pilha de livros. O primeiro que eu coloquei, né, na pilha, pensa que nas pilhas de livros estão aqui, só que na vertical, né? O primeiro que eu tirar, que eu botar, é o primeiro que eu vou tirar. Não tem como eu tirar o último, é que eu posso derrubar a pilha toda, né, de livros. Mesma coisa de pratos, né? O pessoal usa muito prato também. Mas, beleza, essa é a estrutura de pilha. Só que o que mantém essa estrutura de pilha é o que é que a gente convencionou dessa estrutura. Então, o que é que eu estou dizendo é o seguinte? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Mas como é que eu vou organizar isso? Como é que eu vou implementar isso? Aí aqui vem a estrutura. Então, para a gente, essa é a representação. Mas como é que a gente vai programar para que essa estrutura tenha esse comportamento? De eu só tirar o último que entrou, né? Não o primeiro. Porque quando eu vou trabalhar com fila, eu vou tirar o primeiro que entrou e não o último que entrou, né? Quando a gente estiver trabalhando com árvores, eu não posso tirar a, a raiz da árvore. Eu tenho que começar pelas folhas, alguma coisa do tipo, né? Então, cada uma dessas estruturas tem uma particularidade, certo? E aí, de acordo com essa particularidade, que a gente vai trabalhar com ponteiros para manipular essa estrutura de dados. Eu posso ter uma árvore, só que essa árvore está armazenada em um vetor, por exemplo, certo? E aí, como é que eu vou fazer essa manutenção nesse vetor, certo? Para eu colher alguma informação, atualizar alguma informação, inserir alguma informação, certo? Então, isso é o que é a estrutura de dados. Como é que eu vou fazer essas manipulações, beleza? Outra funcionalidade, né? Eu posso fazer o ajuste de argumentos, né? De funções. Por exemplo, tem uma terminologia que a gente pode fazer alteração de um valor por referência, né? Ou por valor. Então, quando a gente trabalha por referência, a gente vai atualizar aquele valor que eu passei por referência. Quando eu passo por valor, eu não atualizo o valor, certo? Então, a referência, quando eu digo assim, atualizar por referência, eu mando um ponteiro para ser atualizado o valor, beleza? Em vez de colocar só o valor somente. Então, isso é outra funcionalidade que tem com o uso de ponteiro, tá? Outra coisa que a gente pode fazer, criar estruturas de dados complexas, né? Como eu acabei de falar aqui, existe uma estrutura de dados bastante legal que eu estudei no meu mestrado, né? Que é uma estrutura que ela é utilizada para desenvolvimento de objetos geométricos, né? Chamada Winged Edge. A Winged Edge, ele mantém uma estrutura que ele sabe qual é a face que está à direita, a face que está à esquerda e qual é a direção da face, se está para fora ou se está para dentro, né? Isso tudo em uma estrutura só. Então, é uma estrutura muito louca. Assim, bati para caramba a cabeça para conseguir implementar. E nem consegui assim completamente, né? Tá lá no começo do mestrado também, vejo em relação a essas estruturas, né? Só o pessoal do doutorado na época que tinha que implementar, me safei. Mas eu ainda cheguei a tentar, né? Muito complexa a estrutura. Mas essa estrutura também utiliza ali na veia C e ponteiros para manter essa estrutura, né, de Winged Edge. Por que isso? Porque se eu fosse utilizar uma estrutura sem ser ponteiro, ela ficaria uma estrutura muito complexa e pesada do ponto de vista de armazenamento, certo? Aí já utilizando a estrutura, não, tem uma estrutura que mantém ponteiros. Então, como ela mantém ponteiros, ela é mais leve, porque ela não armazena o dado propriamente dito, certo? Então, isso ela é interessante. E aí é o que vem ao quarto ponto, né? Que é melhorar o desempenho computacional. Então,
trabalhando com ponteiros, eu melhoro o desempenho computacional, porque eu tenho um acesso mais rápido à informação, certo? E eu tenho uma menor carga computacional, porque eu não tenho um armazenamento full ali do espaço de memória relacionado ao ponteiro, beleza? Então, essas são as benesses dos ponteiros, tá? Eu coloquei aqui um códigozinho, certo? Em C mesmo, mas só para ilustrar, tá? Porque, como eu falei, a gente vai trabalhar com o JavaScript, né? Mas aqui para ilustrar o uso de ponteiro, que é mais fácil de ver aqui de forma explícita, né? No JavaScript vai acontecer uma coisa de forma implícita, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, aqui o que é que a gente tem, ó. Tá dando para ver, galera? Ou tá pequeno demais? Querem que eu aumente a fonte? Tá dando para ler? Vou aumentar só mais um pouquinho aqui. Pronto, ó. Vamos lá. Aqui a gente tem um código em C, certo? Que eu estou armazenando aqui, né, em 3 variáveis os valores, né, 5, 10 e 30, tá? Como é que se escreve um ponteiro em C? Basta eu colocar um asterisco na variável, antes da variável, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um ponteiro para o inteiro e um ponteiro para outro inteiro, tá? Então, no C, a gente tem que criar um ponteiro e dizer o tipo de ponteiro que eu estou referindo. Por que isso? Porque eu vou apontar para um tipo compatível com o ponteiro que eu estou usando, certo? Eu não posso fazer um ponteiro de inteiro apontar para um double, ou para um float, ou para um char, tá? Tem que ser um ponteiro compatível, beleza? Como a gente falou, o ponteiro ele direciona para um espaço de memória, né? Endereço de memória. Então, quando a gente coloca assim, é um inteiro que vai apontar para um endereço de memória. Esse endereço de memória tem que ser um endereço de memória de um inteiro também, beleza? Então, tem essas particularidades aí, eu sei. E aqui, olha o que está sendo feito. Ó. Quando eu coloco px recebe e comercial, acho que é comercial isso daí, o comercial x, eu estou dizendo o seguinte, olha, o meu ponteiro agora ele está direcionando para o endereço de memória onde está o x, beleza? Então, agora aqui começou, ó, o ponteiro está direcionando para algum lugar. Então, ele está direcionando para onde está o x, certo? Da mesma forma que o PY, ó. PY está direcionando agora para onde está o endereço de memória do Y, beleza? Ok? Tranquilo até aí? Aí aqui eu estou fazendo uma diferença, né, entre o PX e o PY. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um return bem aqui, só para a gente ver o que é que vai aparecer aqui, para a gente interpretar, beleza? Dar um return bem aqui, eu acho que é um return de int, né? Então, eu vou botar um zero aqui. Aqui eu vou executar, certo? Desconsiderem esses erros aqui. Então, ó, no final, que está sendo executado é esse bem daqui, tá? Que está bem aqui mais embaixo. Então, px menos py é igual a 1. Como é assim, professor? Px menos py é igual a 1. Lembra que o px e o py são espaços de memória, né? Então, quando eu tenho o 1, a diferença aí significa que eles estão a uma distância de um valor do espaço de memória que eles percorrem, que eles têm. Observem que o valor de x é 5, de y é 10, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar para o PY apontar para o Z, só para a gente ver o que é que vai aparecer aqui, ó, essa diferença. Ó, diferença de 2. Então, eu estou com espaço de memória aqui para o X, para o Y, para o Z. Então, do X para o Z, eu tenho 2 espaços de memória, né, separando esses valores. Antes eu tinha só um perto do outro, né? Estava aqui o X, estava aqui o Y. E aqui eu tinha um espaço de memória separando os dois. Então, aí, ó, ponteiro, espaço de memória, tá? Então, aqui, quando eu apontei para o Z, eu criei um espaço maior. Se eu colocasse aqui uma outra variável, vou botar aqui uma outra variável, W, recebendo, sei lá, 50.
E agora eu vou colocar aqui o Y apontando para o W, certo? O que é que vai acontecer? Ó? 3. Então, X, Y, Z, W. 3 espaços de memória separando os dois. Então, observe que é ponteiro. Espaço de memória. Beleza? Claro aí? Legal, né? Bora ver o que mais, ó. Nessas linhas de baixo aqui, vou até aqui, certo? Só para a gente ver o que é que vai ser printado aí. Eu vou voltar para o Y, beleza? Ó, PX está apontando para o X e o PY está apontando para o Y. Beleza? Voltei aqui. Vou executar aqui para a gente ver o que é que vai aparecer nesses prints aqui, tá? Mas já falando o que é que a gente vai ver, né? Esse primeiro print, ele vai mostrar o PX, certo? Como ele vai mostrar o PX ele é um ponteiro, tá? Então, provavelmente vai aparecer o endereço de memória, beleza? Vai mostrar o asterisco PY, certo? E vai mostrar o endereço de PX. Então, ó, um deles vai ser o valor que eu estou apontando, beleza? Um deles é o valor que eu estou apontando. O outro é o valor do espaço de memória onde ele está, e o outro vai ser o espaço de memória que ele está apontando. Beleza? Bora ver quem é quem agora. Só por aqui dá para ver, né? %U, ele vai te dar o endereço, beleza? O endereço de memória. O %D, ele vai dar o valor inteiro. E o %U, da mesma forma, vai dar o endereço de memória. Então, no primeiro, ele vai dar o endereço de memória onde está o PX. No segundo, o valor onde está aquele endereço de memória que eu estou apontando. E o terceiro valor, ele vai me dar o endereço de memória que eu estou apontando. Né? No caso, vai ser onde está localizado o X. Provavelmente. Bora ver se é isso, né? Então, vou executar aqui, ó. Bora lá. Deixa eu expandir agora mais aqui para a gente ver melhor. Ó, PX. Tá aqui esse endereço. Observem, ó, aqui. Bora pegar só o último valor, 44. Beleza? 44 está apontando para o PX, né? Para o X, que é 5. Então, observa só, o asterisco PX está agora me dando o valor que foi armazenado, certo? E aqui a gente tem esse outro endereço aqui. Bora descobrir que endereço é esse? Vou botar aqui, ó, print. Printf, eu vou colocar o valor de x aqui, tá? Então aqui eu vou colocar endereço de x. %U. E aqui eu vou colocar o comercial x. E aqui eu vou colocar a mesma coisa para o y, só que aqui. Só para a gente ver, ó, o que é que vai acontecer. Para quem quiser que tá printando. Pronto, ó. Isso ficou tudo junto. Deixa um barra N aqui. Pronto, ó. Bora lá. Olha só. PX está armazenando quem? Está armazenando o endereço onde está o X, certo? Então, PX, o endereço onde está o X. Isso fica claro quando a gente vê bem aqui, ó. PX recebe o endereço de X. Beleza? Por isso que agora o PX, quando eu coloco para exibir o valor de PX, ele vai me dar o endereço da memória onde ele está apontando. Beleza? O asterisco PX vai dar o quê? O valor onde eu estou apontando. Então, no caso, o valor é 5, né? Por isso que apareceu aqui, ó. PX igual a 5. Beleza? E o que é o e-comercial PX? É o endereço onde está o ponteiro. O ponteiro, no caso, o ponteiro de X. Beleza? Então, o ponteiro de X está localizado aí nesse valor. Ok? Mesma coisa o Y, né? Ó. Y está nesse valor aqui. Está aqui armazenado, né? O valor é 10. E aqui é o endereço onde está o ponteiro de PY. Porque quando a gente cria um ponteiro, a gente também está criando um espaço de armazenamento. Beleza? Isso acontece. Tranquilo, galera? Até aí?
Beleza. Então, quais são as vantagens em relação a isso, né? Eu falei que o ponteiro é como se fosse o ponteiro de um relógio, né? Eu posso mandar para um lado e fazer com que ele aponte para outro, tá bom? Então, olha o que é que a gente vai fazer aqui. Vou dar outro return bem aqui após essa operação aqui, ó. O que é que essa operação aqui está fazendo? Eu estou fazendo um decremento num ponteiro, tá? Estou decrementando o ponteiro. Isso significa que é como se eu estivesse voltando o ponteiro para um outro espaço de endereçamento, beleza? Então, ó, vou executar aqui, só para a gente ver o que é que vai acontecer. Pior que fica lá embaixo, mas bora lá, tá dando para ver, né? Olha aqui, o PX, ele estava no 20, ó. Bora pegar só o último número, 20, beleza? Quando eu decrementei, o que é que aconteceu com o ponteiro? Quando a gente decrementa ponteiro, a gente tem que decrementar no valor que ele é armazenado. Não sei se vocês repararam, mas aí o ponteiro ele guarda 4 bytes, certo? Ele guarda 4 bytes o ponteiro o dia inteiro. Então, nesse caso aí, antes ele era o quê? Ó? Ele estava no 20. Quando eu decrementei, ele passou para o 16. Então, ele diminuiu aí 4 bytes, né? Que é justamente o tamanho que ele está armazenando, que é o inteiro, beleza? Então, ele desceu 4 bytes. E ele bateu justamente onde estava armazenando o Y. Por isso que, ó, o endereço do PX agora está apontando para o valor 10. Porque agora ele pegou o espaço de armazenamento onde está o Y. Beleza? E olha outra coisa que acontece, ó. O endereço dele não muda, ó. O endereço do PX continua, ó, final 96, certo? O que mudou foi o endereçamento que ele está apontando e, consequentemente, o valor que está armazenado nesse endereço que ele está apontando. Ok? Certo? O que iria acontecer se eu colocasse esse valor aqui, ó, px menos menos? Vocês acham que ele ia armazenar, apontar para que valor agora? Vou voltar aqui, ó. Vocês acham que ele ia para que valor agora? Para o 5, para o 10, para o 30, para o 50 ou para nenhum lugar? Eu fiz 2 decrementos, né? Então ele vai para onde? Quando eu decrementei uma vez, ele foi para o Y. Se eu decrementar 2 vezes, ele vai para onde? Qual espaço de memória que vocês acham que ele vai pegar? O Sérgio chutou aí o W. Alguém discorda? Concorda? Sem corda? Bora lá, bora ver. O Yuri já chutou aí o Z, né? Bora ver. Olha para onde é que ele foi, ó. O 30, né? Porque, ó, quando eu decrementei uma vez, ele foi para o Y. Decrementei de novo, foi para o Z. Se eu decrementasse mais uma vez, aí é que eu acho que ele ia para o W. Ó, vou decrementar mais uma vez. Ó, foi para o W. Beleza? Observem, pessoal, que aqui não sei se na máquina vai acontecer do mesmo jeito, tá? Pode ser que seja diferente. Aqui a gente está observando que o endereçamento de memória ele está em forma de pilha, tá? Então ele pega o X, o Y, o Z e vai colocando de forma inversa, tá? Não sei se é aqui que eu estou usando Replit ou se ele acontece utilizando o terminal normal, o computador normal, certo? Pode ser que isso mude, beleza? Então, vai depender de como é que o sistema operacional vai lidar com o endereçamento, tá bom? Então, é importante observar isso também. Quando eu fui testar aqui, como assim? Porque eu peguei esse código baseado em outro exemplo, né? E aí não estava batendo. Aí eu comecei a mudar, em vez de decrementar, incrementar. Aí foi que começou a bater. Porque a estrutura da memória, quem manda é o sistema operacional, tá? Não é nem a implementação, no caso, né? Não é nem a linguagem, é o sistema operacional que influencia nisso, né?
E aí eu acho que ele influenciou essa questão de como é que ele armazena, faz o endereçamento, beleza? Por isso que meio que é um valor maior e menor, né? Vocês podem observar, ó, que o PX ele está no endereço 52. E eu tinha criado o PX primeiro. Já o PY está no endereço 44. Então é como se ele tivesse, sei lá, ele inverteu aí o negócio, né? Endereçamento. Beleza? Ok, galera? Então, assim, o que eu queria mostrar em relação à ponteira é isso, para vocês verem o poder que ele tem, né? Que a gente pode andar entre as variáveis do programa sem necessariamente ir de forma linear. A gente pode pular. A gente pode ir para um canto e para o outro, apontar para outra direção, certo? E para isso a gente tem que ter bastante controle do que é que está acontecendo, beleza? Então a gente tem que entender como é que funciona a ponteira, tá? Para a gente poder usar isso a nosso favor. Então eu quero utilizar esse poder, né, computacional, mas eu tenho que entender bem o que é que vai acontecer ali. O que é que eu posso estar tirando de fora, né? O que é que eu posso estar quebrando, porque de vez em quando pode acontecer também da gente usar ponteiros e ele quebrar o programa. Porque eu posso estar ali apontando para o endereço nulo, alguma coisa do tipo, ou então eu fazer com que o ponteiro ele perca a referência. E ao perder a referência, lasca tudo também. Beleza? Então, por isso que é importante que a gente pratique também, entenda como é que funciona esse Paranauê aqui. Beleza? Ok. Então, vou voltar aqui. Depois vou estar compartilhando para vocês. Vocês podem dar uma olhada, brincar com esse código, né? Para finalizar, eu coloquei aqui, ó, para a gente ver que cada tipo de ponteiro, né? Cada tipo de dado, melhor dizendo, ele ocupa um espaço de armazenamento no computador, tá? Então, para ilustrar aqui, ó, a gente tem esse código aqui, ó. Por exemplo, o char, ele ocupa um byte, beleza? O int, ele ocupa 4 bytes. O float, ele ocupa também 4 bytes. Como a gente pôde observar, né? A diferença de endereço está de 4 valores, né? Porque é o espaço de armazenamento que ele está pegando ali, 4 bytes. Beleza? E o double, ele ocupa 8 bytes, né? Dupla precisão. Então, ele vai ocupar um espaço de armazenamento que é o dobro do float. Beleza? Assim eu posso armazenar um número bem maior. Certo? Ok? Então, cada tipo de dado, ele vai ocupar um tamanho, né? Um endereçamento de acordo com aquela dimensão dele. Quando a gente tem um objeto, por exemplo, né? Eu criei um objeto, que esse objeto ele tem 2 inteiros, ele tem um char e ele tem, sei lá, 2 floats. Aí ele vai somar todas essas variáveis, né, o tamanho delas, e vai criar um espaço de armazenamento do tamanho daquele objeto. Beleza? Então é assim também que funciona quando a gente está trabalhando com objetos, no C ou em outra linguagem qualquer. Ele vai verificar o tipo de dado que está sendo armazenado. Beleza? Dúvidas, galera, até aí? Tá tranquilo? Ficou mais claro, ponteiros? Sim? Ok. Vamos falar agora como é que isso funciona no JavaScript, tá? JavaScript, como eu falei, ele não trabalha de forma explícita o uso de ponteiro, mas sim de forma implícita, né? Como é que ele faz isso? Mas antes disso, eu quero falar de dois conceitos essenciais também, tá? Que é passagem de dados por referência e passagem de dados por valor, tá bom? Referência e por valor. Quando a gente vai falar de passagem de valores, eu vou atribuir um valor a uma variável, certo? Ou atribuir um valor a uma propriedade ou método a um objeto, certo? Então, quando a gente manda o valor, como o próprio nome já diz, é somente o valor. Eu não estou alterando um parâmetro que eu utilizei nessa variável. Por exemplo, digamos que eu vou querer calcular uma função de segundo grau, sei lá.
Vou exemplificar isso daqui para vocês. Vou criar aqui um novo. Vou colocar logo no JavaScript aqui. Beleza. Passagem por valor, tá? Vamos supor que eu vou fazer uma função, que essa função ele vai retornar um valor de, sei lá, vou fazer aqui uma função. F de x, que ele vai fazer assim, ó. Ele vai retornar x mais 3, tá? Digamos que essa função aí ele vai retornar o valor x mais 3. Só que aqui, antes dele fazer essa alteração, eu vou dizer que x vai receber 4, por exemplo, tá bom? E aqui fora, eu vou colocar que o x recebe 7, beleza? E aí eu vou dar um console log no f de x, e eu também vou dar um console log no x. Beleza. Então vamos lá. F de x é uma função, beleza? Criar aqui uma função chamada f de x. Que o que é que ele vai fazer nessa função? Ele vai pegar o valor de x, colocar, para falar a verdade, botar assim. Aqui ele vai pegar o valor de x, somar mais 4, e aqui, só para mudar um pouquinho, botar aqui 2 vezes, tá? E aí ele vai retornar o valor de 2 vezes x, beleza? O que é a passagem de valor por valor? Por valor significa o seguinte, que ao eu fazer essa operação aqui, tá? O x, ele não vai alterar o valor inicial que eu coloquei aqui dessa variável fora da função. Eu não quero que isso aconteça, né? Então, quando eu falo de passagem de por valor, significa que eu passei um valor, esse valor ele pode ser modificado dentro da função, mas ele não vai alterar o valor que ela tinha inicialmente, tá? Que no caso era 7, certo? Então, quando eu executar aqui, ó, o que que acontece? Aqui ele vai fazer essa operação, né? Ó, ou seja, ele manda o 7, 7 soma com 4, 7 mais 4 fica 11, e 11 vezes 2 dá 22, beleza? Só que o x inicial aqui, ó, que eu estou printando aqui, não é modificado, porque o valor que foi enviado na função foi um valor, e não a referência, tá? Quando a gente trabalha com referência, aí não. O que eu fizer lá na referência na função é alterado, tá bom? Bora ver se eu consigo mostrar isso para você. Vamos supor que o x agora é um vetor, tá? Que ele tem aqui 4, para ver se isso dá certo. Eu vou mandar o x, e agora aqui eu vou fazer com que o x ele adicione mais algum valor a esse vetor. No caso, eu vou colocar aqui 5, certo? Bora ver o que é que vai acontecer agora. Olha só. O meu vetor tinha 4, tá? Tinha somente um valor lá no vetor, que era 4. Aí eu chamei a função. Só que aqui, galera, a gente está utilizando, pasmem, referência. Porque um vetor, ele é um tipo de dado no JavaScript que ele é referência. Ele não é só valor. Então, para falar a verdade, não estou mandando uma cópia do vetor. Eu estou mandando a referência, certo? O ponteiro. Aí lá, o que é que está sendo feito na função? Ele está adicionando mais um elemento a esse ponteiro, a esse vetor, que no caso é o 5. Quando eu mando exibir agora o 5, eu não vou ter mais o vetor que só tinha um 4. Eu vou ter também o elemento 5 nesse vetor, tá? Então, isso é o que eu chamo de passagem por referência. Então, de novo, valor, eu não vou alterar o valor inicial, certo? Que foi colocado. Referência, eu altero o valor inicial, certo? Porque lá ele é modificado como
O dado é como se eu tivesse mandado esse vetor totalmente para lá, o endereço dele. Ó, fala o que você quiser aí no vetor. Aí ele vai fazer lá e tudo mais e vai retornar. Ah, professor, mas eu não quero fazer esse tipo de operação. Então, você vai ter que fazer uma cópia lá dentro da função, fazer as alterações que você quer para não alterar a referência. Beleza? Esse foi um negócio que eu apanhei para caramba, JavaScript, para entender. Que alguns tipos de dados, eles tratam nativamente como referência. E outros, não. Outros eles tratam como valor, somente. Beleza? Ficou claro, galera? Entenderam essa ideia? Ou não? Então, ó, no JavaScript, tá? Os tipos primitivos só vão ser tratados como valor. Número, string, booleano, um defined também é um tipo de dado no JavaScript. Todos eles só vão ser tratados por valor, beleza? Então, se você quiser trabalhar com dados, né, sem medo de que vá acontecer uma mudança, é os tipos primitivos. Já os objetos, todos os objetos do JavaScript, eles são tratados como referência, ou seja, como ponteiros, tá? Então, o array que a gente trabalhou agora há pouco, né, que é aqueles colchetezinhos, né, representação de vetor, que a gente vai ver melhor na semana que vem, ele é tratado como um objeto. Logo, como ele é um objeto, ele é tratado como referência. Então, sabendo disso, aí a gente já começa, então, para manipular vetores, eu tenho que tomar cuidado quando eu for mandar para uma função, fazer outra manipulação, onde eu não quero que as variáveis sejam alteradas, beleza? Então, todas as funções no JavaScript são tratados como referência, como ponteiro, beleza? Então, toda vez que a gente falar referência, valor, faça essa analogia também. Referência, ponteiro também, beleza? É como o JavaScript funciona, tá? Eu acho que eu botei um outro exemplo aqui de ponteiro. Pronto, ó. Um exemplo aqui, outro exemplo. Aqui eu coloquei alguns trechozinhos, né? Coloquei falso e verdadeiro só para entender melhor a ideia, para ficar mais claro, beleza? Se não estiver entendendo, galera, fala, pelo amor de Deus, fala. Certo? Primeiro exemplo, ó. Eu estou colocando aqui uma variável A. Nesse caso aqui, ó, observem uma diferença aqui também no JavaScript, que a gente não diz qual é o tipo de dado, né? De forma explícita, como a gente faz lá no C, que a gente botava inteiro, né? Aqui ele já está entendendo que é um número, um number, tá? Um tipo number. Então aqui eu estou colocando, ó, variável A recebe 10, variável B recebe 10. E aqui eu vou verificar se é o mesmo tipo de dado, certo? E se é o mesmo valor. Então, quando eu executar aqui, ó, vou botar aqui true, para ele entrar aqui nesse bloco. Ele vai mostrar verdadeiro, tá? Verdade. Então, A é 10, B é 10. Se eu colocasse assim, ó, só o igual, o que é que acontece? Também, verdadeiro, né? Mesmo valor. Prefiram, galera, utilizar esse tipo de notação. E o que é que ele vai fazer com esse tipo de notação? Ele vai verificar se é o mesmo tipo de dado e o mesmo valor. Beleza? Os três iguais. Tá? Então, aqui é um dado do tipo numérico, né? Que é somente passagem por valor. Vamos ver outro trecho. Ó. Aqui, eu estou criando um objeto, tá? Essa daqui é uma anotação para um objeto qualquer, vazio, no JavaScript, tá? Abre colchete, fecha colchete. É uma anotação genérica para objetos no JavaScript. Então, eu estou criando aí C e D. E aí eu estou fazendo uma igualdade que nem eu fiz lá em cima. Ó. C é igual, igual, igual D. Vocês podem observar que a maioria de vocês dizia que é verdade, né? Só que o que é que vai acontecer aqui? Falso. Por que falso? Porque o C é o endereço de memória.
Diferente do D. São dois objetos, só que estão em endereços de memória diferentes. É referência aqui agora. Não é o ou que a gente tinha lá, que era valores. Então, quando a gente fazia aquelas três igualdades, como eu estou tratando de valor, ele vai verificar o valor, tá? Inclusive, ó, se eu colocasse aqui, eu vou até voltar aqui para vocês verem a confusão que o... Confusão não. Como ele trabalha, né? Não vamos criticar, não. Mas olha aqui, ó, o que, é que vai acontecer. Eu vou colocar que o B, ele é um char. E eu vou colocar aqui só o igual. Olha o que, é que vai acontecer aqui, ó. E vai retornar verdadeiro. Olha que louco, né? B é um char. O 10 é um number. Mas só que os dois estão representando o mesmo valor. Quando eu coloco igual, igual, ele vai dar verdadeiro. Por isso que é bom colocar o quê? 3 iguais. Porque ele vai verificar o tipo também, tá? Eu coloco 3 iguais, o que é que vai acontecer agora? Falso. Porque eles têm o mesmo valor, mas são tipos diferentes. Então ele vai dar falso nesse caso aí, beleza? Mas já na referência, ele não deixa passar. Porque eu estou trabalhando com endereços, tá? Então, quando eu não tenho os endereços iguais, ele vai retornar, consequentemente, falso. Agora, se eu fizesse assim, ó, C recebe D. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou apontando o C para o endereço onde está o D. O que é que vai acontecer agora nessa igualdade? Vai dar verdadeiro. Porque eles estão apontando para o mesmo endereço. Louco, né? Entendido? Alguém não entendeu? Pode falar, galera. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, outro exemplo. Aqui eu tenho A, é o exemplo que eu fiz anteriormente, né? Eu tenho um A recebendo aqui um endereço, certo? Um objeto qualquer, nulo. O B está apontando agora para o A, estou criando a variável B apontando para o A, certo? E aqui eu estou colocando uma propriedade para B, só que essa propriedade não existe ainda, é um parâmetro que não existe. Nesse caso, ele vai retornar um undefined, beleza? Depois, o que é que eu estou fazendo? Ó, no A, eu estou colocando essa propriedade agora, estou assinalando esse valor para propriedade, que seria n-value. Um texto qualquer, eu poderia colocar 10, qualquer outra coisa aqui. Quando eu fizer agora bprop, o que é que vai aparecer? N-value. Por quê? Porque o B está apontando para o A. Tá? Então, vamos executar aqui. Ó. Primeiro está dando um define, depois está retornando n-value. Então, como o B está apontando para o mesmo lugar de A, o que eu fizer no A, eu vou ter acesso pelo B, porque ele está apontando para onde estava o A. Então, é dessa forma que se trabalha com referências, né, no JavaScript, tá? Sabendo o tipo de dado que eu posso trabalhar com referência. Então, nem todo tipo de dado eu posso trabalhar com referência. Por exemplo, eu não posso ter uma referência para o inteiro, para o number, para um char. Não existe esse conceito no JavaScript. Se você quer trabalhar com referências para esse tipo de valores, você tem que criar um objeto para isso. E assim você poder manipular. Beleza? Então, sabendo disso, a gente pode alterar conforme a gente queira o programa agora. Beleza? Eu vou deixar esse último caso para vocês darem uma olhada aqui. Aqui eu criei um objeto no JavaScript, tá? E aqui eu estou fazendo essas brincadeiras de direcionar, de fazer umas alterações. Então, tentem observar aí o que é que está acontecendo nesse caso aí, beleza? Já só para ilustrar. Mas depois a gente vai comentar mais a respeito de como criar classes e tudo mais com JavaScript, tá bom? Que é o que eu vou deixar tudo falso. E aí, quando vocês forem testar, né, vocês já sabem, né? É só colocar true que vocês vão ver só aquele blocozinho. Mas aqui é para otimizar aqui o espaço. Beleza? Dúvidas até aí, galera? Tranquilo? O segundo tópico da noite é recursividade, tá?
Então, galera, alguém sabe, alguém já trabalhou com regressividade? Vocês já viram isso daí em disciplinas anteriores? Sim ou não? Você? Quem foi que trabalhou com C com vocês? Podem falar por áudio, se quiser. O Felipe, a Suzana, o Edno. Felipe. Felipe? Pronto. Beleza. Então é o seguinte, eu vou revisar aqui. Então já está todo mundo craque, né, em regressividade, tranquilo, né? De boas. Entenderam o conceito de regressividade, galera? Alguém pode falar, por favor, o que entendeu de regressividade? Só para a gente iniciar de um ponto. João Gabriel, Gerald, Cileia, Júlio, bora lá, galera. Participem aí. O que vocês entenderam de regressividade? Sem ler o que está no slide, né, lógico. Alguém? Entrevista de emprego. Daqui a uns poucos anos, alguém vai olhar para você e dizer assim, o que é recursividade para você? E aí você vai ter que responder. E aí? O que é que você vai falar? Né? Tá? Então, galera, é um conceito que vocês têm que dormir e acordar com ele assim, mente. Ó. Recursividade, recursividade. Beleza? Então, vocês têm que entender realmente, de fato, e ter propriedade de segurança em relação ao conceito. Tá, galera? Então, o que é o conceito de recursividade? É simplesmente eu fazer chamadas dentro de uma função a ela mesma, tá? Eu fazer chamadas a mim mesmo. É como se internamente a gente faz muito disso, né? Tipo, a gente está aqui na nossa, aí dentro da gente conversa com a gente mesmo, né? Então, essa recursividade, a gente faz isso no dia a dia, né? Aquela pessoa que você acha que é o capetinha e o anjinho falando com você ali, é você mesmo falando com você mesmo, né? Então, você tem propriedades recursivas, né? Inatas, tá? Então, brincadeiras à parte, o que é recursividade? A recursividade, galera, é um dos métodos, ele é considerado um método de resolução de problema, tá? Problema computacional. A ideia da recursividade é eu fazer divisão e conquista, tá? Eu faço com que em pouco código, né, eu consiga resolver um problema maior, tá? Usando a mesma função na maioria dos casos, beleza? Que são chamadas recursivamente. Ela se chama dentro dela mesma. Muito louco, né? Mas a ideia é tipo como se eu tivesse uma pilha, tá? Eu tenho uma pilha de recursão. O que é uma pilha de recursão? Eu estou dentro de uma função, eu chamo ela mesma. Aí eu coloco lá na pilha. Dentro dessa chamada, eu chamo ela mesma. Aí eu coloco mais um item na pilha. Quando eu tiver o valor dessa última chamada, eu vou desempilhando. Desempilho. Desempilho, 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 até chegar na primeira função que chamou. Beleza? No resultado da primeira função que chamou. Isso é o que a gente chama de recursividade. Chamadas a ela mesma, essa mesma função. Beleza? Então, é importante a gente definir um critério de parada. Porque ele pode estar sempre chamando. É como se a gente estivesse naquele espelho, né? Coloca um espelho de frente para o outro, aí fica assim várias reflexões, né? Dentro do espelho. Isso é recursividade, galera. Tá ali se vendo, né? De forma recursiva. É como se eu estivesse colocando. The first 3 are tomorrow at 8 o'clock. Que foi mesmo? É como se eu estivesse fazendo chamadas ali no espelho, né? Ali mesmo. Então aparecem infinitas, só que ele não para, porque ele não tem critério de parada, beleza? Nesse caso aqui, quando a gente estiver trabalhando com programação, a gente tem que definir um critério de parada, tá? Sem esse critério de parada, o que é que vai acontecer? A pilha, ela explode.
que é o que a gente chama de overflow, né? Vai ter um overflow ali de armazenamento, ou seja, vai estourar a pilha. E aí é uns casos que acontecia quando o meu computador desligava, né? O computador desligava e eu, sem entender o motivo, é porque eu não defini um critério de parada para a função recursiva, beleza? Ou então a profundidade, né? Ó, se você fazer 50 chamadas recursivas, você tem que parar, porque não tem, o meu computador só tinha 2 GB de RAM e tal, não tinha condição, né? Então ele tem que parar em determinado momento, senão ele consome o espaço de memória, né? Aí passou do memória, papocou. Papocou, entre aspas, desligou o computador, porque ele não tem como ajustar os recursos do sistema operacional, porque ele não tem como trabalhar com a memória mais. Ele está sobrecarregado, beleza? Então, recursividade também pode dar uns probleminhas, né? E a gente também tem que ter isso em mente. Então, de forma geral, galera, a gente tem uma função, que eu chamei aí de função recursiva, que tem algum parâmetro, e aí, dentro dessa função, eu tenho um critério de parada, que eu estou chamando de stop condition, tá? Esse stop condition, ele vai dar um retorno, que é um valor agora, certo? Se por acaso ele não entrar nesse critério de parada, esse stop condition, o que é que vai acontecer? Eu vou chamar ela mesma, ó. Dentro dessa função, eu estou chamando ela mesma, beleza? E aí ele vai entrando, até bater nessa função de parada para poder voltar, beleza? Isso é o que acontece, tá? Ficou claro? Melhor agora entendido a ideia de recursividade? Chamadas para as funções dela mesma, chamada a ela mesma. Isso é que é recursividade. Beleza, galera? Para terminar a aula, vamos resolver 2 problemas de recursividade, tá bom? Então, vamos entender um pouquinho o tempo hoje, mas a ideia, galera, é essa. É simplesmente essa. Eu tenho que definir um critério de parada e eu tenho que fazer uma chamada recursiva. Isso é que é resolver problemas utilizando recursividade. Observação: nem todos os problemas, olha só, o que eu vou falar para vocês falarem lá na entrevista de emprego daqui a uns 2, 3 anos. Nem todo problema dá para resolver com recursividade. E nem todo problema dá para resolver sem recursividade. Como assim, professor? Podem existir problemas que a gente resolve usando um for. Só que a gente poderia resolver esse problema com recursividade. Então, eu posso resolver de 2 formas diferentes, certo? Mas existem problemas que só dá para resolver com recursividade. Assim como só existem problemas que dá para resolver só sem recursividade, tá? Então, a gente sempre vai ter esses tipos de problemáticas. Algumas a gente já vai identificar, opa, dá para resolver com recursividade isso daqui. Outras não dá para resolver sem recursividade. Então, a gente tem que entender recursividade, como é que funciona. Lá mais para frente na disciplina, a gente vai ver, por exemplo, um algoritmo chamado merge sort. Esse merge sort só dá para resolver com recursividade. Não dá para resolver de forma com programação que a gente já trabalha no dia a dia, digamos assim, né? Com for, com if e tudo mais. Tem que resolver usando recursividade. Não tem para onde correr, tá? Esses problemas que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue resolver sem recursividade, beleza? Mas agora eu vou mostrar para vocês outra forma de resolver, que é usando recursividade, tá bom? Então vamos lá. Quais são os problemas, né? Primeiro problema é o de cálculo do fatorial, tá? Então, o que é o cálculo do fatorial? O cálculo do fatorial é a gente pegar um número e ir diminuindo eles e multiplicando, né? Então, se eu tenho, por exemplo, eu quero saber o valor de 5 fatorial. 5 fatorial é o quê? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, vocês concordam que isso daí dá para fazer usando o for, não é? Dá para fazer essa resolução desse problema usando o for? Eu coloco lá um contadorzinho, vou diminuindo e vou multiplicando o resultado, até eu ter o valor que eu estou querendo. Concorda? Então, ó, bora fazer aqui esse programinha.
Cadê? Jackson. Ó, aqui a gente tem esse problema do fatorial, só que usando for, tá? Então, bora lá, bora observar aqui esse código. Deixa eu aumentar aqui mais. Aqui eu coloquei um n igual a 5, tá? Pode ser qualquer valor, só para ilustrar, tá bom? E aqui o que é que vai acontecer? Eu estou colocando aqui que o resultado vai receber 1, iniciando com 1. E aqui o i, ele vai do valor 5 até o valor 1, né? Observe que eu coloquei como critério de parada do for o i ser maior que 0. Então, enquanto o i for maior que 0, ele vai entrar no for. E aí ele vai decrementar esse valor do i. Então, ele começa de 5, depois vai 4, 3, 2, 1. Quando ele for 0, já sai, né? Porque 0 não é maior que 0. Beleza? E o que é que vai acontecer com o resultado? O resultado vai receber o i vezes o resultado. Então, a primeira vez que ele entrar aí, ele vai receber o quê? 1 vezes o i, que é 5. Então, ele fica com 5. Depois, 5 vezes 4. Depois, 5 vezes 4 vezes 3. Depois, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2. E por último, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu poderia também muito bem, em vez de colocar 0, eu poderia colocar 1, tá? Que vai surtir o mesmo efeito, porque 1 vezes qualquer coisa, né? Eu poderia também fazer dessa forma, tá? Que vai dar o mesmo resultado. Então, ó, eu vou colocar a verdade aqui e vou executar. Só para a gente ver o resultado. Ó. Vai dar 120, eu acho. Ó, 120. Se eu colocasse 1, também vai dar 120. Beleza? Porque 1 vezes qualquer coisa, não preciso considerar. Ok? Então, isso seria a forma usual, usando o for. Como é que funcionaria se eu utilizasse recursividade? Vou botar aqui false. E vou apresentar agora como é que é a ideia. Eu tenho aqui a função fatorial, chamei function, essa função, de fatorial. Beleza? E ele vai receber o parâmetro n, tá? O n que vai ser aí um número, né? Beleza. Olha aqui meu critério de parada. Ó. Se o n for igual a 0, significa que eu cheguei no último valor ali possível para aquele fatorial. E eu vou retornar o 1. Beleza? E aqui, se não, o que é que vai acontecer? Ele vai retornar n vezes fatorial de n menos 1. Beleza? Então, se o número não for 0, ele vai retornar n vezes fatorial de n menos 1. Professor, o n poderia ser 1? Poderia. A gente poderia colocar n igual a 1 também, sem problema nenhum. Então, quando o n for igual a 1, ele retorna 1. Já sai, né? Porque como for 0, 0 fatorial, a definição de 0 fatorial é 1, né? 0 fatorial é 1. Isso que eu coloquei 1, mas poderia ser também do mesmo jeito. Colocar n igual a 1, recebe 1. Como é que isso funciona? Eu vou só executar aqui para vocês verem que vai dar 120 também. Ó. Aqui é a função, tá? A chamada dela inicial está sendo aqui, ó. Resultado recebe fatorial de n, tá? Então aqui o resultado está sendo, ó. Só para vocês verem que aqui é outra coisa, tá? Vou botar aqui outro. Beleza, vou botar aqui recursivo. Que é usando a função recursiva, tá? Como é que está funcionando isso, galera? É importante a gente entender esse conceito. Então, bora ver aqui no Jamboard, rapidinho, esse exemplo aí do 5 fatorial, tá? Quando eu chamo fatorial cinco, certo? Quando eu chamo fatorial 5, o que é que vai acontecer na função? Ele vai fazer isso, ó. Ele vai entrar na função, né? Aí ele vai verificar, o n é igual a 1? Não, o n não é igual a 1. Então ele vai fazer o quê? Ele vai retornar n vezes o fatorial de n menos 1.
Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar n vezes fatorial de n menos 1. Opa, mas quem é n? N é o quê? 5, né? E o n menos 1 é o quê? É 4. É 4, beleza? Então, ele vai fazer uma chamada agora para o fatorial de 4. Beleza, aí ele vai entrar de novo na função. 4. 4 é igual a 1? Não, não é. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar, certo? O n, que é 4, vezes o fatorial de 4 menos 1. Agora ele vai chamar o fatorial de 3, certo? Depois, mesma coisa a brincadeira, né? 3 vezes o fatorial de 2. 2 ainda não é igual a 1. E aí ele vai chamar 2 vezes o fatorial de 2 menos 1, que é 1. Ok, ó. Agora o que é que vai acontecer? Quando ele chegar a fazer o fatorial de 1, ele vai verificar, opa, o 1, que é o n, né, é igual a 1. E aí ele vai retornar o 1, certo? Ele dá um return no 1. Ok, ele retorna 1. Vou fazer agora o procedimento de volta. Ó. Ele vai retornar 1. Aí ele vai pegar 2 vezes 1 e vai retornar para cá. Quem é o fatorial de 2 agora? Vai ser 2 vezes 1. Aí ele vai retornar para o anterior, que agora aqui vai ser 3 vezes 2 vezes 1. E aí ele vai retornar para o último, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí no final, eu vou ter a resposta, que é 120. Beleza? Então, esse é o procedimento da recursividade. Eu chamo. Quando eu tenho a resposta daquela última chamada, eu desempilho. E eu verifico se tem mais alguma coisa para fazer. Se não tiver, desempilho. Desempilho até chegar no que chamou inicialmente. Beleza? Então, esse é o procedimento da recursividade. É o que está sendo feito aqui. Certo? Ok? Entendido? Dúvidas? Outra forma de fazer também, galera, poderia ser assim, ó. Eu poderia tirar esse else e colocar só assim, ó. Também dá no mesmo, tá? Porque se ele não entrar no if, ele entra no else. Se ele não entrar no if, ele não vai fazer o return também. Então, dá na mesma também, vai dar o mesmo valor, tá bom? Então, existem várias formas de tratar esse problema, beleza? Ok? Show? Bora ver outro exemplo, né, para fechar. Outro exemplo, vocês vão encontrar também na atividade que vai ser passada hoje, né? É fazer uma função recursiva que converte o número decimal para um número binário. Isso é legal, tá? Então, vou pegar o número decimal e vou transformar ele em número binário. Como é que é essa conversão, né? Só para exemplificar, lembrá-los, né, de como é que isso funciona. Vamos supor que eu tenho um número, sei lá, um número menorzinho aqui, 12. Esse 12 eu quero converter para binário. O que é que eu faço? Eu divido por 2 e pego o resto dessa divisão, né? Aqui vai ficar 6, resto 0. Divido por 2, 3, resto 0. Divido por 2, 1, resto 1. Opa, resto 1. E aqui, né, vai dar resto 1 também, né? No final, porque quando for dividir por 2, vai dar 1. Então, esse número, né, eu vou ler daqui para cá, né, de baixo para cima. Então, o número vai ser 1, 1, 0, 0. Certo? Bora ver se isso daí tá certo, né? Isso daqui é na base 2. Para converter para decimal, vou pegar o quê? 0. Eu vou pegar esse número, multiplicar
por 2 elevado a 0, esse por 2 elevado a 1, esse por 2 elevado a 2 e esse daqui por 2 elevado a 3. 2 elevado a 0 é 1, a 2, a 1 é 2, aliás, aqui é a 0, né? Aí. De novo. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 1, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, né? Então, quando eu multiplicar 1 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 4 vezes 1, 4, 8 vezes 1, 8. 8 mais 4, 12. De fato, isso aqui é igual a 12 na base 10. Então, olha o procedimento que está sendo feito aí. Ó. Eu pego o número e divido por 2. Pego o resto dessa divisão. O resultado eu divido por 2 e vou fazer dessa brincadeira. E no final, eu volto com a ordem inversa. Né? Olha o algoritmo recursivo para resolver isso. Tá? Aqui eu vou colocar falso. Já mostrei, né? E olha aqui, ó. Eu vou colocar 12 aqui, só para a gente ver como vai bater, ó. True. Ó. 1100. Legal. Mas como é que foi feito isso, né? Essa função eu estou chamando de binário, tá? Binary, né? Binário. E aí eu vou passar um valor aqui. O que é que está sendo feito? Eu verifico, ó, critério de parada. O n é igual a 0 ou igual a 1? Esse n, galera, vai ser o número que eu vou usar, tá? Então, por exemplo, o que é que esse n? Esse n primeiro ele vai ser 12, certo? Na outra interação, ele vai ser 6. Na outra, vai ser 3. E na outra, vai ser 1 ou 0, certo? Vai depender se a divisão ela ocorreu fechadinha, né? Então, o último número vai ser 0 ou vai ser 1, beleza? Ok, então esse é o meu critério de parada. Quando eu chego nisso, eu vou retornar o n, só que como um string. Eu quero retornar um string, não quero retornar um número, beleza? E aí a string vai ser a concatenação de todos esses valores que eu for retornar do resto, beleza? E aqui o que é que eu faço? Ó? Eu faço a divisão, ó. Eu pego o número, divido por 2, certo? E esse número que eu vou dividir por 2 é que eu vou passar para a função de novo. Eu vou chamar o binário de novo. Só que agora aquele número eu estou dividindo por 2. Então, primeiro eu começo com 12, aí eu mando, faz o binário aí do 6, faz o binário aí do 3, faz o binário do 1, beleza? Isso é o que está sendo feito. E eu estou somando com uma string, que é o resto. N módulo 2 vai ser justamente o resto da divisão desse número com 2, tá? O número que eu entrei aí, ok? Dessa forma, como eu estou fazendo a soma depois, eu já estou fazendo aquele lance de inverter, de baixo para cima, porque eu estou colocando o número após a divisão, certo? Isso é que vai fazer a mágica acontecer. Então, aquela divisão que a gente usualmente usaria também um for para resolver, né? E depois teria que inverter, aqui eu já resolvo as duas coisas de uma cajadada só, beleza? Aqui é uma linha só, tá, galera? Aqui é uma linha só, certo? Chamo o binário, passando essa divisão, e somo com o resto da operação. Então, ó, só para fechar, né? Vou fazer esse passo a passo, para vocês verem que não fatorial que a gente fez ainda agora, tá? Então, ó, o que está sendo feito? Eu faço binary 12, certo? Aí, quando eu faço binary 12, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer o binary da divisão do n por 2. Da divisão inteira do n por 2, tá? Então, quando eu faço isso, aliás, antes eu vou verificar que o n não é 0 nem é 1, beleza? Então, eu vou fazer isso daqui. Então, eu vou chamar... Opa, vou voltar aqui. Eu vou chamar o binary de 12 dividido por 2. E aí eu vou somar depois, né, com o resto da divisão de 12 por 2. Aqui vai ser tipo um texto, tá? Só que eu ainda não vou fazer isso.
beleza? Primeiro eu vou ter que ter o valor do binary. Então, quando eu chegar aqui no binary, primeiro ele faz o binary. Depois é que ele vai somar, né? Concatenar. Então, aqui eu vou e chamo o binary do 6, né? Então, 6 vai chamar aqui o binary do 6 dividido por 2, mais 6 módulo 2. Beleza? Esse cara aqui, tô meio sem espaço, né? Vou pegar do outro folha. Deixa eu ver se eu consigo arrastar isso aqui. Beleza, vou só voltar aqui para ter mais espaço. Beleza. Então, aqui eu vou fazer o binary do 2 sobre 6 sobre 2 e vou fazer depois a concatenação. Aí aqui, nesse binary, né? Eu vou fazer a chamada. 6 dividido por 2 é 3, né? Binary de 3 sobre 2. Mais o 3 módulo 2. Beleza? Ok, 3 dividido por 2 é 1, né? Então ele vai chegar no critério de parada bem aí. Beleza? Então vamos lá. Como é que vai ser o procedimento de volta agora, né? Quando eu cheguei na divisão do binary 3 sobre 2, o valor está sendo 1. Aí o que é que ele vai fazer? O n é 0 ou é 1? Não, o n é 1, né? Então ele vai retornar o número, né? Ou ele é 0 ou ele é 1, só que como um string, beleza? Então aqui o que é que vai acontecer? Esse cara aqui vai ser o 1, certo? Vai ser o 1. Aí o 1 eu vou somar com 3 módulo 2. Quem é o 3 módulo 2? É 1. Então ele vai colocar aqui mais 1, certo? Essa concatenação vai dar o quê? 11, beleza? Aí ele vai retornar para esse cara aqui, ó, 1, como sendo uma string aqui, beleza? Aí ele vai calcular o 6 módulo 2. Que é o 6 módulo 2? 0, né? Aí ele vai somar 11, né, com 0, beleza? String, concatenar, né? Ele vai concatenar. Então, o 6 vai ser quem? O 6 vai ser agora o 11 com 0. Quanto é 12 módulo 2? Também é 0. E aí ele vai concatenar esses carinhas aí, né? 1, 0 com 0. E aí o retorno desse cara aqui vai ser o 11, 11, 11, 11. 1, 1, 0, 0. Beleza? Então essa é a forma que ele está operando, né? Essa função recursiva para o binário. De forma semelhante, a gente pode fazer para o octal, para o hexadecimal, beleza? Tranquilo aí. Ok, galera? Então, esse era
a aula para hoje, tá? Vai ser liberado aí os links para acesso a esses códigos que vocês acabaram de ver. E a aula assíncrona tem relação com isso, tá? Como fazer uso da recursividade. Então, tem 4 probleminhas. Escolha um dos 4 para fazer recursividade. De preferência, façam todos, né? Mas eu só quero que você responda com um. Então, faça um código, né, utilizando o Replit, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode falar comigo também, beleza? E aí, a ideia é o seguinte, vocês vão eleger, vocês podem colocar nos comentários, né, o que vocês querem que eu faça em sala, beleza? Qual dos 4 vocês acharam mais difíceis? Mais difícil para a gente fazer em sala, tá? E aí, na semana que vem, a gente inicia resolvendo esse problema mais difícil, tá bom? Valeu, galera! Coloquem isso até domingo, tá? Até domingo coloquem o que vocês acharem mais difícil. Que aí na segunda a gente inicia com ele. Beleza? Valeu, galera. Desculpa ter alongado, né? Foi demais aí. A gente se vê na semana que vem. Bons estudos. Tchau, tchau. Até semana que vem. Até segunda. Ah, meu Deus do céu. Esqueci de botar presente. Todo mundo presente, né? Botar presente para todo mundo. Tá de boa. Valeu, galera. Tchau, tchau.